Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos amparando. Bom, meus irmãos, está nós aqui de volta, né? Para a gente junto, né? Abrir o Evangelho e através dele assim, buscar, né? Uma leitura que seja, assim, para mim, para você, para todos nós, que nos sirva de consolo, de amparo, mas principalmente de entendimento, né? Então nós estamos aqui. Eu vou tomar um pouquinho da nossa água, da minha água, viu? Se vocês quiserem pôr água para vocês aí também, tá? Meus irmãos, vamos ver o que saiu para nós hoje. Saiu para nós escândalos, no capítulo 8. Vamos ver qual que é esse capítulo. O capítulo 8, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Vamos ver aqui. Eu quis abrir perto de vocês, meus irmãos, para que vocês participassem, né? Então, o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Aí nós tiramos a leitura, né? A Êxodo, né? Então, a leitura é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmo violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois a Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: todo aquele que tiver dito a seu pai, a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus, vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornardes inúteis os mandamentos de Deus por vossa tradição. Aí vou ler um pedacinho, né, do entendimento espírita, né, do Evangelho, porque essa parte é uma parte que está lá no Evangelho de todos, que é a Bíblia, né? Então, aqui é o nosso Evangelho mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está cheio. Mas, me perdoe, já perdi. Vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e é em vão que honram e ensinando máximas ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele disse: escutai e compreendeis com isto. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e aí é o que torna o homem puro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem puro, mas comer sem lavar as mãos não é que torna um homem puro. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disse: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer,
Disse isso e se escandalizaram, mas eles nos respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou é arrancada, deixai-os são os cegos que conduzem cegos, se uns conduz um ao outro, ambos caem no fosso. São Mateus capítulo 15. Enquanto falava um fariseu, pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. Os fariseus começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior do vosso coração está cheio de rapina e de iniquidades. Insensatos que sois, aqueles que o fez o exterior, não faz também o interior? São Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40. Bom, meus irmãos, vamos aos comentários, né? Vamos comentar. E se for necessário, a gente lê mais um pedaço, né? A gente viu aqui que não é ainda. Na verdade, quando eu abri, saiu mão não lavadas. Quer dizer, um escândalo, vocês lembram? Só que por algum motivo eu pulei e voltei para a primeira página antes. Então, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Isso porque, com certeza, é essa leitura que era para nós termos, para nós fazermos. Então, não há nada de errado. E sim, vamos dar então cumprimento. Bom, meus irmãos, eu já estou com a boca seca. Bom, meus irmãos, a verdadeira pureza, mão não lavadas. Primeiramente, o que o homem busca, né? Desde os primórdios, né, da nação, o homem sempre procura as ordenações humanas, né? Então, trazendo para o dia de hoje, meus caros irmãos, a leitura do Evangelho vem nos chamar a atenção pelo seguinte: quantos de nós estamos preocupados com a nossa aparência? A nossa aparência precisa ser incrível, né? Fora do comum. Muitas vezes até maquiamos, né? Para poder modificar aquilo que somos de verdade, para nos parecer bonitos perante os outros. É uma dádiva, sim, porque a gente quer alegrar o coração das pessoas que estão à nossa frente. Mas Jesus fala para nós que isso não tem importância nenhuma, meus irmãos. A importância que tem, que precisamos buscar, não é as ordenações humanas, ou seja, não são a primeira moda de tudo que está acontecendo, né? Fazer pose para me sair bem na foto. E hoje não é mais a foto, né? Mas sim o vídeo, né, que nós fazemos. Então, fazemos de tudo para aquele vídeo ficar sensacional. E, né, é claro que todos merecem ver o melhor de nós. E aí, nós vimos aqui que, primeiramente, o que Jesus quer falar para nós sobre as mãos não lavadas, ou seja, o interior, o nosso interior, né? A gente buscamos êxito em tudo, né? Para nos parecer especial aos olhos das pessoas. Mas não esquecemos que nós precisamos modificar o nosso espírito. E o nosso espírito se encontra no nosso interior. E é esse que nós devemos buscar, modificar, buscar a fazer ficar mais bonito, né? Mais apresentável,
porque é com esse espírito que nós nos apresentamos em todas as partes, meus irmãos. Quantos de nós estamos fazendo assim, uma imagem maravilhosa de nós mesmos, mas quando abrimos a boca, o que sai é muito estranho, não agrada a ninguém. Por quê? Porque o espírito está cheio dessas coisas. Porque nós não preocupamos em limpar, não procuramos modificar o que somos verdadeiramente no nosso interior. E é o que importa, é o que Deus está vendo, meus irmãos. É o que nós apresentamos a Deus. E é esse interior que nós, ao desencarnarmos, vamos ficar à mercê do mundo, né? Só que o mundo que nós vamos ficar à mercê não é o mundo material, mas é o mundo exterior, o mundo espiritual. Aí nós vamos aparecer do jeito que somos verdadeiramente, sem maquiagem, sem nenhum tipo de modificação que a gente podia estar fazendo na vida real. Na vida real, que eu quero dizer, na vida física, né? Porque o nosso lado, a nossa vida exterior, nossa vida espiritual, ela precisa ser imaculada. Então, nós estamos aqui na Terra para buscar essa imaculação. Eu creio que eu esteja falando errado. Imaculação não, meus irmãos. Nós precisamos ser e fazer o que tiver de melhor para que o nosso espírito seja bom, né? Para que a gente possa apresentar verdadeiramente essa pessoa que somos de verdade ao mundo espiritual. E é lá que vai ter as cobranças, meus irmãos. E daí que nós vamos perceber o tempo que nós perdemos em preocupar com as coisas exterior, que as coisas que estão aqui. Quer dizer, uma boa limpeza na onde nós estamos, é claro que ela é essencial para que a gente possa sobreviver aonde a gente estiver. Muitas vezes nós encontramos lugares assim e achamos estranhos, feios, porque não está do jeito que precisa, né? Mas, meus irmãos, preocupemos também com o nosso exterior, né? O mundo está aí pronto para nos mostrar a vida digital. A vida digital é uma vida que não existe. A vida digital, meus irmãos, é a imagem, né? E ela não... O que queremos dizer é que ela não existe dentro do nosso exterior, né? Olha, nós comemos, nós vestimos. É muito importante a gente entender isso, que muitas vezes queremos buscar ídolos, né? E vamos dizer, ídolos de pano, né? De corpo físico, né? De pano, modismo, né? Não, mas, gente, nós não somos assim. Nós temos que ser o que somos verdadeiramente. E se apresentamos igual somos, nós vamos ficar com vergonha, meus irmãos. Por isso é preciso nos preocupar, né? Então, Jesus fala aos fariseus: por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E quantas vezes deixamos de honrar o nosso pai e nossa mãe? Meus irmãos, honrar o nosso pai é honrar a educação que nós recebemos deles, a educação moral, principalmente, né? Quando eles, na sua bondade imensa, no seu amor grande que tem por nós, tentam nos mostrar que o melhor a nós fazer é ser uma pessoa melhor, né? Ô fulano, não faça isso, ô fulano, não faça aquilo. Cicrano, deixa assim do jeito que tá, não modifica isso, mas modifica aqui. Então,
Nossos pais estão sempre programando, procurando para nós o melhor. Mas muitas vezes, o nosso eu interior, a nossa pessoa, acaba que deixa com que esses pais ficam desgostosos conosco, né? Por quê? Porque não obedecemos exatamente aquilo que eles queriam que a gente fizesse, não por obrigação, mas por dever, né? Então, os bons conselhos que os nossos pais nos dão é o primeiro que nós devemos fazer transparecer aos outros, a boa educação, né? Onde a gente chega, onde a gente vai. É claro que o mundo ensina para nós como comer, como lavar as mãos, quer dizer, como comer, como usar o lavabo. Tá, o mundo nos ensina isso. Principalmente se nós procurarmos abrir um livro, né? Buscando esses ensinamentos, nós vamos achar e vamos poder estudá-lo e vamos poder modificar. Vou aprender como me sentar, vou aprender como me levantar, vou aprender como por exemplo, me posicionar por alguma coisa, sempre com educação, para que todos vejam e nos ouçam e ficamos maravilhosos, né, dentro daquela imagem que nós estamos fabricando, né? Então, mas em casa, estamos sendo bons com os nossos pais? Estamos usando exatamente os ensinamentos que eles nos deram? Então, meus caros irmãos, é quando Jesus chama todos, né, de hipócritas. Por quê? Porque não é isso que precisamos fazer, não é isso que viemos buscar. Se queres aprender isso, aprendam, claro, vai ser essencial, vai ser muito importante. Porque uma boa aparência, uma boa apresentação é muito bom. Mas muito melhor é um espírito bom, um espírito honesto, um espírito respeitável, um espírito que tenha uma educação moral melhorada, meus irmãos, né? E nós sabemos que isso leva tempos e tempos e tempos. Às vezes não conseguimos uma, duas, três encarnações. Às vezes precisamos de várias encarnações para que a gente nos eduquemos da forma que Jesus quer, nos mostra, né? Porque antes nós tínhamos um mundo, nós vivíamos um mundo diferente, um mundo de vantagens material, física. Aí Jesus vem nos apresentar um mundo de vantagens morais e espirituais, que é o melhor para nós, para que a gente possa ser uma boa pessoa, um bom ser humano, né? Então isso está tomando tempo e nós não estamos conseguindo fazer, né? Então, meus caros irmãos, Jesus fala, não é da boca que nós temos que preocupar, porque não é o que entra na nossa boca, mas o que sai. As palavras que nós devemos fazer com que saia do fundo do nosso coração quando alguém nos magoa, quando alguém nos faz algum mal, né? Como que reagimos? Como esse espírito que sou eu, o meu espírito interior vai agir? Vou aprender a perdoar essa pessoa? Vou agir com humildade, simplicidade, sem orgulho, e vou descontar essa malquerência? Não, preciso modificar isso. Eu não posso fazer dessa forma. Eu preciso buscar melhorar. Eu estou no mundo para isso. E a Escola Terra veio para fazer isso por nós, veio para nos ajudar, veio para nos mostrar
que podemos modificar esse interior, aproveitando as vantagens que temos no mundo físico, enquanto estamos aqui encarnados, né? Então, podemos aprender as boas coisas, as boas virtudes, as boas educações humanas, podemos sim. E devemos usá-la, porque todos nós merecemos que o outro se apresente a nós com excelência, né? Com uma imagem maravilhosa, mas precisamos principalmente não ser enganados e não enganar os nossos irmãos. Na verdade, quando nós fazemos isso conosco, meus irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Nós estamos perdendo a oportunidade de crescimento, de evolução, que a encarnação presente nos oferece, né? E ela nos oferece um mundo de vantagens para que a gente possa chegar no mundo espiritual com as nossas malas prontas, mas ao invés de levarmos roupa para o frio, roupa para o calor, roupa para determinada situação social, roupa para me apresentar para um amigo, roupa para mim ficar em casa quando eu estiver lá do outro lado. Não é isso que nós viemos fazer, meus irmãos. Nós viemos buscar encher essas malas, mas com boas repartições de bondade, de cordialidade, de disciplina, que principalmente é a melhor condição que o ser humano tem para começar qualquer coisa, é a disciplina, é a boa educação disciplinar, o tempo, né? Usar o tempo de uma maneira que seja condição de melhoria para nós. Então, meus irmãos, ser um espírito com a mala cheia de boas virtudes, de uma boa educação, mas uma boa educação moral, uma boa educação cheia de indulgências para com o nosso próximo, uma boa repartição falamos da disciplina, da indulgência, precisamos falar de tantas coisas que cabem dentro dessa bolsa, dessa mala, que nós podemos apresentar do outro lado, meus irmãos. É disso que nós estamos falando. Se hoje nosso Pai falasse para nós assim, olha, pronto, chegou hoje, é o dia, você vai atravessar a porta do mundo físico para o mundo espiritual. Nós estamos preparados para isso? Nós nunca vamos estar, meus irmãos, porque quanto mais nós precisarmos modificar para melhor. Olha, se eu falar uma coisa para vocês de mim, da minha pessoa, por exemplo, muitas vezes caímos, né? Tentamos consertar, tentamos modificar as coisas. E muitas vezes, quando o tempo chega para nós, o tempo de acerto com algumas pessoas, porque nós estamos numa roda da vida, né? Uma roda que gira, e altos e baixos. Então, nós costumamos, quando a nossa roda estiver no alto, estiver no auge, nós ficamos maravilhados com tudo que vemos, com tudo que somos, com tudo que conseguimos. Mas só que essa mesma roda, ela dá a volta e vai parar lá embaixo. E esse é o nosso problema, meus irmãos, é quando ela para lá embaixo. Porque nós não estamos acostumados a perder nada, né? Nós não perdemos nada, nosso íntimo, nosso coração, nosso espírito, quer que seja sempre 100% de tudo.
E não é bem assim. Aí é a hora que nós vamos chorar. Né? Jesus fala de um ranger de dentes. Ele quis dizer sim, que nós vamos reclamar. Quando alguém nos bater, nós vamos descontar as batidas, os tapas, os murros. Porque nós somos essa pessoa. Então aí nós não vamos segurar nada. Lá embaixo, no escuro, aí é nós. E aí é que vem vamos dizer, os testes, né? Nós encontramos pessoas que não suportamos, né? Não suportamos a vida toda. Então chegou a oportunidade de encontrar com elas. Será que eu mudei? Será que eu modifiquei? Será que eu sou boa mesmo? Sou bem apresentável? Dali, essa pessoa vai nos tirar o que é de pior em nós. É o teste. Aí nós vamos ser exatamente como nós somos de verdade. E aí nós percebemos, meus irmãos, que não é lavar a mão, não é pôr uma roupa bonita, nos apresentar de maquiagem e tudo. Não é isso. Isso fica tudo para trás, meus irmãos. E isso é incrivelmente muito difícil de suportar, né? Ainda mais, muitas vezes, somos criados, vamos dizer assim, pelos nossos pais aqui na Terra, com mimos, né? Mimos daqui, mimos dali. Se eu conseguir hoje fazer um estudo e fazer uma boa prova, um bom teste no meu colégio, eu chego em casa, eu ganho um carro, eu ganho uma coisa maravilhosa, eu ganho um tablet, eu ganho uma coisa muito especial para mim. Então, nós estamos acostumados a fazer as coisas para que a gente seja, como vamos dizer, nós estamos acostumados a fazer as coisas para receber recompensas das pessoas que nos ordenam. E não vamos ter essas recompensas, meus irmãos. Aí seremos nós e nós mesmos. Então, olha o que Jesus fala. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática, regulamentos estabelecidos pelos homens, das quais muitos observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabará por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que reformar moralmente, lavar as mãos que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhe ensinava o que Deus não pedia, mas que por isso ensinavam o que Deus não pedia. Mais do que isso, por isso o profeta diz: em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano. O que fez muitos cristãos crescerem, a exemplo dos antigos judeus, a sua salvação mais segura pelas práticas exteriores do que pela prática, salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela da moral. Essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, meus irmãos, fala aqui que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus.
E nós não vamos chegar a Deus se nós não formos perfeitos. Simplesmente isso, né? Então não adianta a gente modificar o que o corpo vai, o que vai, a mala que vai ficar. Não adianta a gente arrumar a mala que vai ficar. Nós temos que arrumar a mala que vai partir conosco, que vai fazer as oportunidades que estivermos no mundo espiritual. São a roupagem que nós vamos vestir. Então enquanto não tiver perfeitas, essas vestes não tiver perfeita do jeito que Deus quer, a gente não vai ultrapassar o mundo imperfeito para o mundo perfeito. Não adianta. Nós não estamos enganando Deus, né? Então Jesus veio nos ensinar a religião, veio nos colocar no caminho dessas perfeições. Mas para adquirir elas leva tempo. E para adquirir elas é preciso que começamos hoje, agora, que não percamos mais tempo. Ao invés de perder tempo com esse mundo exterior, vamos perder tempo em ser educado, em ser respeitável. Isso sim que nós vamos levar lá fora e que todos vão perceber. Uma boa educação, isso significa o respeito aos pais estando transparecendo em nossos atos lá na frente. Não o que a maquiagem tampa, meus irmãos, que são as imperfeições do rosto, da pele, do cabelo. Não, não é isso, isso não vai nos ajudar. Estamos falando aqui, meus irmãos, as pessoas que me perdoem, mas nós estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui de Deus, não estamos falando de ninguém, de nada, de coisa alguma, né? De vida de ninguém, um exemplo, nós não citamos ninguém, não tem ninguém na nossa mente quando nós comentamos sobre isso, mas sim o que o Evangelho pede para que nós nos preocupemos, né? E naquela época, e hoje também, por exemplo, se nós vamos numa igreja, seja qual ela de religião que for, o que as pessoas olham principalmente dentro das religiões, meus irmãos, é como você está vestido. Se você está bem apresentável, né? Tá. Mas será que é isso que nós vamos fazer lá na igreja? Não seria que lá nós fomos encontrar com os ensinamentos de Deus? E esses ensinamentos nós temos que colocar um lugar especial dentro de nós para que a gente possa modificar aqui fora. Hoje eu aprendi uma lição, né? Não adianta eu lavar só as minhas mãos. É preciso que eu modifique também os meus pensamentos imperfeitos, né? Porque os meus pensamentos é que vão mostrar as nossas ordenações. É o nosso pensamento que será exposto naquele momento. E é o nosso pensamento que será observado por todos. Mas esse comportamento eu vou levar para a minha vida real, dentro da minha casa, com meus pais, com meus filhos, com meu esposo. Muitas vezes calamos, deixamos tempo, deixamos uma pessoa que esteja em condições melhores tomar a frente, né? Mas pela boa educação, o que manda o figurino, que na verdade lá dentro o nosso coração está gritando: ei, ei, não é sua vez, é minha vez. Saia logo daí. É assim que a gente pensa, né? Ele age com atos diferentes, mas o pensamento
está mostrando totalmente o contrário. Então, Deus está vendo aquilo, né? Então, nós não estamos, para Deus, nós somos despidos do que somos verdadeiramente. Então, para Deus, vai sair tudo para fora, né? Sabe aquelas gordurinhas que nós escondemos dentro do cinto, dentro da calça, dentro da saia, para que não apareça mais ali? Meus irmãos, aquilo vai aparecer tudo e muito mais. E se brincar, vai aparecer as manhas todas, as imperfeições todas que carregamos, dependendo, né, da forma em que nós formos abordados pelas outras pessoas, né? Então, a nossa educação, a gente percebe que ela é um pouco assim, exterior, né? Ela não é muito lá dentro. Por que Jesus fala que vocês não ordenam, que vocês, né, no caso aqui, como a gente está usando as palavras de Jesus como se estivéssemos naquele tempo, ele fala que vocês não honram nem os mandamentos, os verdadeiros ensinamentos de Deus. Por quê? Porque a boa educação manda que nós tratemos o nosso pai e nossa mãe com bondade, com segurança, naquilo que a gente puder fazer por eles, né? Nas suas dificuldades, a gente ser sua mão, seu braço, né? Nas suas imperfeições, insuficiências, né? Porque o corpo vai diminuindo, né? As ações. Então, que sejamos, né, dignos de cuidar desses seres maravilhosos que são os nossos pais. E naquela época, meus irmãos, os pais ficavam idosos, eles eram jogados para fora da cidade. Lá longe, vai morrer longe. Não me atrapalhe. Só que nós esquecemos que nós também vamos ficar velhos, nós também vamos ficar idosos, nós também vamos nos tornar pais e os filhos vão fazer a mesma coisa conosco, porque eles fazem o espelho que mostramos para eles. E é esse espelho, meus irmãos, que eles vão ver e vão fazer. Então, vamos nos preocupar exatamente com o que Deus quer que nós fazemos, né? Modificações que Deus quer que faremos, né? Na nossa vida, no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. Porque ela sim precisa de cuidados, ela sim precisa de uma boa saúde, de uma boa vestimenta. E nós não temos uma vestimenta para apresentá-la ao nosso Pai quando nós estivermos indo em busca dele, em situação nenhuma. Porque nós não buscamos nosso Pai, não é só quando desencarnamos, não, meus irmãos. Nós procuramos o nosso Pai nos nossos momentos que estamos sozinhos, junto com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, com as nossas aflições. Então, é ali que nós buscamos Deus. Onde erramos? Em que eu errei? Por que eu não modifiquei isso? E hoje o que eu preciso é disso. E eu não fiz. Nós tivemos tempo para educar nossa alma enquanto nós estamos aqui a caminho. E nós não fizemos nada disso. Ao contrário, né? Nós esquecemos dos ensinamentos de Deus. E olha que nós não estamos falando nem dos... Jesus não está aqui falando dos ensinamentos dele, não. Jesus está falando aqui dos ensinamentos de Moisés, que são os 10 mandamentos, né? Então, como assim eu me apresento dessa forma? Eu me apresento como sendo uma pessoa muito boa, muito especial, muito educada. E, ao mesmo tempo, não sou capaz de fazer
uma boa apresentação do meu próprio espírito. Então, o capítulo de hoje nos fala, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Lá no início, Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Ou seja, ele vê todos nós como crianças que estamos caminhando sobre o universo, sobre o infinito. E que nós caímos e tropeçamos, ele nos levanta de novo, nos dá de novo a oportunidade de retornar naquele caminho onde nós paramos, para que a gente possa buscar realmente a fazer o melhor, modificar o melhor, para que a gente seja realmente pessoas melhores. Então, meus irmãos, me perdoe. Assim, hoje, me perdoe, porque eu gostaria também de estar apresentando boas felicitações às mães, né? Que são mães, que são pais e mães que estão aí, né, que merece toda essa semana, todas as nossas homenagens. Eu não tenho a minha mãe aqui junto de mim, assim, fisicamente, mas eu tenho ela junto comigo espiritualmente, dentro da minha condição, daquilo que eu posso apresentar ao meu próximo. Eu estou honrando a minha mãe, ou pelo menos estou tentando honrar da melhor forma possível, né? Com tudo aquilo que ela me ensinou, com seus ensinamentos, né? Porque são ensinamentos morais, meus irmãos. São ensinamentos morais, são ensinamentos que vamos levar para o mundo exterior. Mas dele nós vamos atravessar para o mundo interior. Então, são os começos da boa educação, dos bons ensinamentos. Nós recebemos dentro de casa, no nosso lar. Então, esses ensinamentos que nós precisamos buscar, modificar, né? E se Deus quiser, vamos todos conseguir sim, com toda certeza. Meus irmãos, que Jesus abençoe vocês, ampare todos, que fiquem todos com Deus e vão me encontrar também com Ele. Se Deus quiser, através das coisas boas que eu possa estar aprendendo, das práticas boas. Ficam todos com Deus, com Jesus. Um beijo para todos.